A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, mais um vídeo pelo canal Crescendo em Cristo, né? À noite já, mas eu preciso gravar, né? Está tocando no meu coração fazer esse vídeo, né? Entendemos que precisamos crescer em Cristo, entendemos a importância disso, que ela é singular, ela é mais do que nós imaginamos, e em tempo e fora de tempo, né? Busquemos ao Senhor, né? É, Nós sabemos que o povo sofre por falta de conhecimento, então nós precisamos ter conhecimento, né? Eu quero falar sobre algo que tem me incomodado muito e eu queria falar a respeito dessa interpretação que eu busquei nas escrituras, que eu tenho entendido, que eu vi alguns vídeos também, e fui somando uma coisa com a outra, porque tem muita coisa sobre isso, em tudo quanto é lugar, livros e muita coisa, né? E a gente tem que buscar o que é mais coerente para nós, o que uma interpretação que satisfaça, né? A gente perceba que, né? Eu creio que nenhuma assim vai estar 100%, porque há margem para muitas interpretações, mas tem algumas que satisfazem, algumas que são mais pautadas pela palavra de Deus, né? E quando a gente encontra uma que a gente pensa, pô, é isso mesmo, tem grande chance de, tem uma 80, 90% de chance de ser isso. Claro que é, a última palavra mesmo que dá é Deus, né? Não tem como alguém afirmar 100%, principalmente em relação à escatologia. É isso, bateu o martelo, né, escreveu com caneta e não vai precisar pagar mais. Né? Porque sempre está vindo novas revelações e vem se aperfeiçoando o conhecimento. Mas essa busca nossa de conhecermos cada vez mais, ela é muito importante, né? E eu creio que os irmãos, e eu exorto aos irmãos também, para que busquem várias interpretações, né, e vejam qual que é a mais coerente, né, que satisfaça os irmãos, que some na vida dos irmãos, que traga conhecimento, que traga alimento e força para que possa caminhar com Cristo nessa terra, né, fortalecendo para que não venha a haver apostasia, né? Porque eu vejo que o enfraquecimento da fé ela causa a apostasia, né? Então eu queria falar hoje sobre as duas testemunhas, né? Vai falar lá em Apocalipse 11 sobre isso, e tem muitas interpretações, muitas mesmo, né? Tem muitas que falam que Enoque é Elias, tem outras que falam que é Elias e Moisés, e algumas que falam que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento, outros que falam que a lei e os profetas. Então tem muitas interpretações, sabe? Mas eu vejo que a maioria das interpretações elas são baseadas mais assim no contexto imediato, no contexto imediato do Apocalipse 11, né? E eu quero trazer para os irmãos uma interpretação que ela pega o Apocalipse 11, mas ela abrange também toda a Escritura, né? E depois os irmãos conferem com outras interpretações e vai ver se isso acrescenta na vida do irmão, né? Porque está chegando um tempo importante nas nossas vidas, nós temos visto aí palpável, né, visivelmente, tá aparente que o mistério da iniquidade ele tem se avolumado, né? Nossa, a gente olha para os jornais, a gente olha para os noticiários, a gente fica abismado de ver as coisas que estão acontecendo. Se fosse tipo as 80, 90 anos atrás, as pessoas, se alguém viesse lá do passado para essa época aqui e visse o que nós estamos vendo, ia ficar aterrorizado de ver a proporção que tá. É demais, demais mesmo. E a gente tem que ser míope, cego, para não ver o que está acontecendo, né? E não se assustar com isso. E isso não ser um motor para que nos impulsione a buscarmos mais o Senhor. Porque como lá na estátua de Daniel vai falar dos reinos, ele tem um estudo no meu canal aí sobre isso, né? Daniel 7 e Daniel 2.
E lá tem a cabeça da estátua, é a Babilônia, depois vem os Medo-Persas, né, o ombro e o peito ali, depois vem a Grécia, né, o ventre ali, né, as pernas já vem a Roma, e depois o animal terrível ali, com o aparecimento dos 10 dedos ali, que era o de barro, o pé e os dedos, que era o de barro misturado com ferro, que já vai falar do último reino, e depois desse vinha uma pedra cortada assim ao auxílio de mãos, vinha do céu e arrebentava toda aquela estátua, todos aqueles reinos ali, e se tornava num grande monte, que nós chamamos e entendemos que é o reino de Cristo, o reino milenar de Cristo, que está aí, porque pelo que a gente tem visto, e essa estátua, ela acaba sendo uma cronologia para nós, né? Porque ali a gente observa os reinos, e é palpável, é notório que esse reino do barro misturado com ferro é o nosso reino agora, e que está se formando aqui para frente, né? Tem prognósticos aqui de que a IA, uma inteligência artificial, do jeito que está indo, com computadores quânticos e, nossa, pendrives de DNA e, nossa, muita coisa está acontecendo, e né, implante de cerebral, de chip, né, de componentes eletrônicos, né, é muita coisa que está acontecendo, muito conhecimento se multiplicando, então, e guerras e rumores de guerras, as dores de parto estão notórias, né? Tem muita coisa acontecendo, então a gente percebe que a gente está bem no final dos tempos, e importa conhecermos interpretações, é, é, explicações que vão nos auxiliar a conhecermos essas nuances do Apocalipse, né, da revelação do Senhor, né, que vão nos deixar cientes e conscientes, né, para que nós possamos enfrentar, firmados sobre a rocha, a tal ponto que nós não vamos apostatar, como muitos vai acontecer, porque a apostasia é um sinal, né, de que vai acontecer, né? Muitos vão apostatar da fé nos últimos dias, que é o que vai acontecer. Então tem essas visões, Enoque, Elias, Moisés e Elias e tal, mas eu vejo que, por exemplo, Enoque e Elias, né, Enoque, é, eles falam assim que Enoque ele precisa vir, voltar, porque ele foi arrebatado, né? Ele precisa voltar porque ele precisa morrer. Porque lá em Hebreus 9:27, se não me engano, vai falar que ao homem é dado morrer uma única vez, depois disso o juízo. E é um texto maravilhoso e importante isso. Então se pauta essa interpretação, se pauta também nisso. Mas a gente vê que em 1 Tessalonicenses 4, versículo 17, vai falar que os mortos, 4 ali em diante, vai falar que os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, no 17 ele vai falar, seremos arrebatados, né, com o Senhor. Então, muitos não vão morrer, né, não vão dormir, eles vão já ser arrebatados direto. Então, já cai por enfraquece daí essa interpretação que diz que Enoque precisaria vir para morrer, né? Elias também tem algumas vertentes que falam que Elias ele foi tirado daquele contexto, mas não que ele foi arrebatado, né? Porque depois ali, se não me engano, em Crônicas tem ali chega para o rei lá, não me lembro qual rei, chega uma carta de Elias, depois desse episódio de ele ter subido no redemoinho, né? Mas claro que isso são considerações, mas eu vejo que essa linha ela não me satisfaz. Por quê? Porque eu vejo que essas questões de Moisés e Elias, e há nuances ali no Apocalipse em relação a Moisés e Elias, porque a gente vê que as duas testemunhas elas vão falar que não chove e não chove. E quem fez isso foi Elias, né? Vai falar lá que a água vai se transformar em sangue, vai acontecer algumas coisas lá, e quem fez isso foi Moisés. Então há um quê de Moisés e um quê de Elias ali, mas eu vejo assim que é uma unção,
profética. Assim como lá em João, a gente vê lá que eles ficam perguntando, mas Elias não ia vir antes, Senhor? Eles perguntam para o Senhor Jesus, e aí o Senhor Jesus vai falar, mas Elias já veio, e ninguém conheceu, ninguém percebeu, daí todo mundo, nossa, tal, daí perceberam que ele estava falando de João Batista, né? Até eu me lembro uma época que eu não era cristão, eu usava muito isso daí para embasar a reencarnação. Mas depois eu tinha um amigo meu que era bem estudioso da palavra, ele me mostrou e me convenceu pelo Espírito Santo de que era uma unção profética, essa unção de Elias que havia de vir. Então, também baseado nisso, eu também creio que essa unção de Elias e uma unção de Moisés que vai vir, não propriamente Elias e não propriamente Moisés, né? Ou Enoque, né? Então eu gostaria de analisar essa outra interpretação que vou mostrar para vocês agora. E eu peço que vão até o final do vídeo para conferir os versículos que a gente vai conversar sobre isso, né? E se não satisfazer os irmãos, glória a Deus, vai somar conhecimento, a gente vai caminhar nas escrituras, né? Na vida dos irmãos. E às vezes também o irmão tem um outro entendimento, de repente ele vendo esse entendimento que eu vou apresentar aqui agora, né? Irmão, nossa, isso aqui é mais palpável, mais coerente do que eu acreditava. E benção, e glória a Deus por isso, né? Então, eu queria pegar alguns tópicos para a gente poder analisar isso daí. Então lá, eu não vou ler o capítulo, Apocalipse 11, vamos pegar a Bíblia lá e ler, daí para ver, né? Mas ele vai falar ali aqui sobre as duas testemunhas, o subtítulo ali, né? A epígrafe. E a gente tem que fazer uma pergunta, é importante a gente fazer uma pergunta, quem são as duas testemunhas, né? Quem são as duas testemunhas? E a gente tem que fazer essa pergunta para o texto, né? Quando a gente faz essa pergunta para o texto, quem são essas duas testemunhas? A gente vai ver que no próprio aqui, Apocalipse 11:4, vai responder essa pergunta. Vai falar assim, ó, quem são essas duas testemunhas? A gente faz a pergunta, no 4 vai falar assim, estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra, né? No 3 ele fala assim, e darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. E estas são as duas oliveiras e os dois castiçais, né? Que estão diante do Deus da terra. E quando a gente vai pesquisar aqui, quem que é oliveira? Oliveira na palavra, no contexto geral da palavra de Deus, nós vamos observar que Israel é chamada de oliveira na palavra de Deus. Por isso eu queria conduzir os irmãos lá para Jeremias 11, né, para a gente ver esse texto. Jeremias 11. Né? Eu não quero deixar esse vídeo muito longo, porque senão ele fica muito, né, monótono. E depois eu faço um outro vídeo complementando. Eu vou falar um pouco agora, depois a gente completa o vídeo. Vou só dar uma boa introdução, né? Então, Jeremias 11, versículo 16 e 17, vai falar assim: denominou-te o Senhor oliveira verde, olha aqui, falando de oliveira, formosa por seus deliciosos frutos, mas agora a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela, e se quebraram seus ramos dessa oliveira, quebrou, né? Um para um lado, outro para o lado. Ele está falando da divisão de Israel, porque lá no começo, a gente se lembra que, por exemplo, a gente vai pegar o Monte Sinai lá, a gente vai ver que tinha 12 tribos lá, né? Jacó, que ganhou o nome de Israel, príncipe de Deus, ele teve 12 filhos, né? Esses 12 filhos são as 12 tribos, né? De onde originou as 12 tribos de Israel, né? Só que chegou um determinado tempo, essas 12 tribos lá na época de Salomão, elas se dividiram entre Judá e Israel, né? Judá ficou com 2 tribos e Israel ficou com 10, né? Judá ficou Judá e Benjamim, se eu não me engano, e Judá e Benjamim, e depois ficou as outras 10 tribos, né? Dá licença, só um minutinho. Até não, pai, filho. Então, daí ficou essas 10 tribos. E
Então eu vim gravar bem na sala aqui, então essa correria. Mas tá, então daí o que acontece? Mas aqui Israel é chamado de oliveira, né? E daí no 16 ele fala assim, e quebraram os seus ramos, se dividiu em duas em duas casas, as duas casas de Israel, Judá e Israel. Daí no 17 ele fala assim, porque o Senhor dos Exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal, pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá, que para si mesmos fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Então daí aqui ele está falando das duas casas de Israel, né? De Judá e Israel. E então Israel se quebrou em dois ramos, duas oliveiras, né? E lá ele fala são as duas oliveiras, né? Filho, fecha o papai a porta. Tem que fechar o portão também. Daí então são dois. Obrigado, meu filho. Daí aqui do cara esse menino. Então tá, então a gente viu, e é importante a gente conhecer. Eu quero fazer um vídeo no meu canal aqui sobre as duas casas de Israel, bem como que aconteceu tudo, né, e a importância de conhecer esse assunto é determinante, ele é uma chave que abre muita interpretação das escrituras para nós, ele abre um conhecimento vasto que nos livra de muita heresia, que nos livra de ir por pontos que nós iríamos entrar em heresia por conta de não conhecer esse assunto. Então eu quero fazer um vídeo aqui no meu canal para apresentar bem esse assunto, para que auxilie nos irmãos. Então a gente vê aqui que quem está sendo chamado de oliveira aqui é Israel, né? Deixa eu pegar aqui, ver se tem. Então Romanos 11:24 também ele vai falar sobre a oliveira, que é Israel. Vamos pegar aqui Romanos 11, né? Romanos 11. Daí eu peguei o versículo 24, que ele vai falar assim, ó. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quem que é a boa oliveira? É Israel, né? Quanto mais esses que são naturais serão enxertados na própria oliveira, né? Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, esse segredo. Esse mistério, as duas casas de Israel, é importantíssimo. É uma grande chave, como eu já falei, né? Eu não quero que ignoreis esse mistério para que não presumais de vós mesmos, ó. Porque quando a gente ignora esse mistério, o que acontece? Nós vamos começar a presumir as coisas de nós mesmos, não segundo a palavra. E daí, irmão, vira tudo uma meleca, né? E daí ele fala assim, que o endurecimento veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. E quando a gente entra no assunto das duas casas de Israel, a gente vai perceber lá em relação à plenitude dos gentios, né? Mas o fato é que o que? A gente percebe que aqui novamente também Israel está sendo chamado de oliveira, né? Então a gente já descobriu o que é chamado de oliveira aqui na palavra de Deus, né? E lá na pergunta que a gente fez, quem são as duas testemunhas? O próprio texto no 4 responde, essas são as duas oliveiras, né? Mas não fala só das duas oliveiras, ele vai falar também, são as duas oliveiras, fala também de testemunhas, né? Porque são duas testemunhas, Hebreus 11, Apocalipse 11, 3, e darei poder às minhas duas testemunhas, né? Então, quem que é chamado também de testemunha na palavra de Deus, no contexto grande, gigante, né? O contexto, não só no contexto imediato, mas no amplo contexto da palavra de Deus. Quem que é chamado de testemunha? Né? Vamos ver lá, Isaías 43, 5 ao 9. Isaías 43. Isaías 43, 5 ao 9. Não temas, porque estou contigo.
Trarei a tua semente desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome. Olha, são chamados pelo nome do Senhor. Eu os que criei para a minha glória, e os formei, sim, eu os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem e para que se ouça e se diga: verdade é, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum outro haverá, né? Operando eu, quem impedirá? Logo abaixo ele vai falar, né? Então é maravilhoso a gente ver aqui o Senhor falando aqui na palavra dele, né? E aqui ele vai revelar que quem é testemunha é Israel. Vós sois a minha testemunha. E só que ele não vai falar só isso, né? Vamos pegar aqui mais um texto. É o 19 eu li? É o 19. Não, não é. Eu não tenho que nada aqui porque 19 aqui não. 10, é o 10. É o 10 que a gente leu lá. Fala assim, vós sois as minhas testemunhas, né? Então tá, deixa eu pegar um outro texto aqui. Ah, então a gente também vai achar a testemunha lá em Atos 1:8. Agora Atos, ele já vai falar de quem? Da igreja, né? Aqui Atos 1:8. E o que tem a ver a igreja com Israel? Não são duas coisas diferentes? Não. Deus fez de ambos os povos um só. Agora, a igreja é a reunião de todos os israelitas, os judeus, os gentios que creem no Senhor Jesus Cristo. Passam a ser um só povo. Por isso que ele trará do norte, trará do sul, vai congregar todos os de longe, os de perto, e vai fazer deles um povo só. Está lá em Efésios 2 isso, né? Os judeus e gentios todos, lá em Gálatas também 3 vai falar assim, né? Porque em Cristo não há judeu, não há grego, não há homem, não há mulher, não há o macho, a fêmea, ele fala, e tudo, né? Porque vós agora sois um em Cristo, nós somos um corpo de Cristo, né? Então, e esse corpo de Cristo, que é a igreja que a gente chama, é o Israel de Deus. Esse é o Israel de Deus, né? Por isso que lá em Romanos 2, 28, ele fala assim, não é judeu o que o é interiormente, no coração, né? E ele vai falar lá também em Gálatas, ele vai falar Gálatas, logo depois que ele fala assim, judeu, grego, tudo, ele vai falar, e se sois de Cristo, sois descendência de Abraão e herdeiros da promessa, né? Israel, Jacó veio de quem? De Abraão, não veio? Israel, Jacó, veio de Isaac, Isaac de Abraão, Abraão, Isaac e Jacó, né? E nós que estamos em Cristo somos herdeiros, somos descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Nós somos o Israel de Deus. Lá em Gálatas ele vai falar muito bem sobre isso, em Gálatas 4, ele vai falar das duas alianças, vai explicar muita coisa, e é maravilhoso a gente entender isso. E aqui em Atos 1:8 ele vai falar assim, ó, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, a igreja vai ser testemunha de Cristo, né? E esse assunto de testemunhas, irmãos, por que tinha que ter testemunha, né? Duas ou mais testemunhas, duas ou três testemunhas, né? Porque para julgar uma causa tinha que ter testemunhas, né?
E lá no Apocalipse vai ter a grande prostituta, né? E tendo as duas testemunhas, elas podem julgar. E podem ver que lá vai ter saraivada de pedra sobre a grande Babilônia, a grande prostituta, né? Então, e o assunto é vasto na palavra de Deus. A gente vai ver Moisés e Arão, né? Eram testemunhas. A gente vai ver Eliseu e Elias, né? A gente vai ver, no Novo Testamento, a gente vai ver Felipe e... nossa, eu tô esquecido, irmãos. Que morreu lá, o primeiro mártir lá. Então, Felipe e... Deixa eu pegar aqui para ver que eu não posso esquecer de Estevão, irmão. Estevão, como é que eu esqueci de Estevão? O Senhor ficou em pé no trono, eu olho para cima e vejo o Senhor em pé, à direita, Pai, a hora que ele estava sendo oferecido em libação. Estevão, símbolo de testemunho, símbolo numa parte da igreja, né? Então então tem muito sobre testemunho, e a gente vai perceber lá em não me lembro se é Êxodo também, que tá no arraial lá, o Espírito do Senhor vai sobre a galera lá para profetizar tal, tudo, e de repente tem dois profetizando lá fora. Daí ele chegou, Moisés, tem dois profetizando lá fora e tal. Daí Moisés, o que está acontecendo com vocês? Quem dera todo mundo profetizasse, né? Então tá. Então vamos vendo aqui para frente, para a gente começar a entrar num profundo maior agora nessas questões. A gente viu que Oliveira é citada de Israel, testemunha citada de Israel, mas espera aí, ainda tem castiçais, porque quando a gente faz a pergunta lá, quem é as duas testemunhas? Essas são as duas oliveiras e os dois castiçais. O que é castiçais na palavra de Deus? Apocalipse capítulo 1 vai responder para nós, porque lá João vai ver o Senhor, né? Ele vai ser arrebatado em espírito, ele vai ter uma visão do Senhor, e ele vai olhar lá e vai ver os castiçais. Eu vejo aqui Apocalipse capítulo 1, versículo 10, e fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Eu ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas. Aí ele vai nomenclaturar as igrejas ali. Daí no 12 ele vai falar assim: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, né? E no meio desses castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido em pé, um vestido comprido, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, né? E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, seus olhos como chão de fogo, os pés como semelhantes ao latão. Ele tem uma visão ali maravilhosa de Deus, né? E ele vê, então, o que ele vê? É como se ele estivesse no santo lugar do tabernáculo lá e visse o sumo sacerdote trabalhando, fazendo o ofício dele. Qual que era o ofício do sacerdote? Era mexer nas lâmpadas, na menorá ali, né? Era a que estava queimando mais, de mexer no pavio, cortar o pavio se estivesse fumaciando, essas coisas lá, né? Acender o altar de incenso, né? Tardes e manhã os sacrifícios contínuos que tinha ali, né? Que está fazendo isso, né? Direto. Ele estava lá, então ele vê lá o Senhor Jesus nessa função, né? O sumo sacerdote verdadeiro, que adentrou no verdadeiro tabernáculo. Lá em Hebreus vai falar sobre isso, né? E ele tem uma visão da menorá, das 7 castiçais. E daí no versículo 20 ele vai revelar o que é os castiçais. Veja aqui, ó. No 20 ele vai falar assim: o mistério das 7 estrelas que viste na minha testa e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, os castiçais são as igrejas. 7 castiçais tinha lá, referente às 7 igrejas. E o sumo sacerdote está trabalhando nas lâmpadas da menorá, dos castiçais. E no capítulo sequente aqui, no 2, ele vai começar a falar com cada igreja.
Ele vai falar com cada lâmpada, vai organizar o azeite ali, para elas queimarem bem, né? Que umas estão apagando, estão soltando fumaça, né? Se não se arrepender e tal, tal, e aí vem todas as exortações pertinentes ali. Mas o foco para nós aqui é o quê? Descobrir o que é a castiçais, porque testemunhas a gente já descobriu, é Israel, né? Oliveira a gente já descobriu, é Israel, né? Testemunha também é Israel e a igreja, o Israel de Deus, desembocou Israel de Deus. E agora aqui no castiçais a gente está vendo que castiçais é o quê? É a igreja. E lá em Apocalipse 11, vamos ver lá novamente, a gente vai notar que são duas igrejas. Eu falo assim, 4. Essas são as duas oliveiras e os dois castiçais. Então a gente vai entender que dos 7 castiçais que tem na menorá, não tem como fazer uma menorá na minha mão aqui, mas vocês sabem como que é a menorá, né? São 7 lâmpadas, né? Tem uma no centro. Dessas 7, tem 2 que estão irrepreensíveis. Tem 2 que estão irrepreensíveis ali, que são Esmirna e Filadélfia, se eu não me engano. Então a visão das duas testemunhas está falando dessa parcela da igreja que está irrepreensível. Essa parcela que vai se levantar com a chama e vai fazer, né? Lá em Joel 2 vai profetizar sobre esse advento, nos últimos dias vai vir, né? A menorá, quando que ela foi acesa, né? Vamos dizer assim, no espiritual, na realidade, porque lá no tabernáculo tinha menorá, né? Azeite com óleo, que era o símbolo do Espírito Santo, não é isso? Na sombra, porque lá em Hebreus 10 vai falar que, visto que a lei tem sombra dos bens futuros, não a imagem exata das coisas. Então lá era uma sombra. E quando fala lei, não está falando só dos 10 mandamentos, está falando do Pentateuco, das obras da lei, do tabernáculo, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, tudo, né? O Pentateuco, é tudo lei, então tudo lá é sombra de coisas que vão acontecer em realidade ainda, né? E a sombra da menorá, a sombra do azeite que vai na menorá é o Espírito Santo. E a sombra da menorá é a igreja. E 2 igrejas estão bem, não é? É isso que a gente está vendo e está falando. Então, e lá em Atos dos Apóstolos, onde a gente viu lá, vós sois as minhas testemunhas. O Senhor está levantando a igreja como testemunha ali, ela vai fazer o quê? Ela vai acender as testemunhas. Ela vai colocar óleo na menorá e a menorá vai acender. Por isso que logo em seguida você vê ali labaredas sobre eles ali, labaredas de fogo sobre eles ali. Ali foi acesa a menorá. O Espírito Santo desce, né? Viu o ruído estrondoso ali, né? E labaredas como que línguas como que de fogo sobre eles. Ali acendeu a menorá. Mas lá na sombra do tabernáculo, eles acendiam a menorá, o sacerdote ia lá, colocava o azeite, né? E acendia no pavio lá, né? Enchia lá o copo de azeite, de óleo, né? Azeite, óleo, né? E acendia. Só que conforme o fogo vai queimando, ele vai o quê? Ele vai gastando o fogo, o azeite está ali. Então chegava um momento que ele ia ter que repor o azeite. Não é isso? Aqui no final dos tempos, nessa época das 2 testemunhas, o azeite está sendo reposto na igreja. E vai vir, por isso que lá em Joel fala que vai vir, eles vão fazer esses sinais e maravilhas, que é o que fala aqui, que as testemunhas vão fazer aqui, ó. Apocalipse 11, nós estamos aqui, 11, 6, né? E eles têm poder para fechar o céu para que não chova a unção de Elias aqui, ó. Poder sobre as águas para convertê-las em sangue, a unção de Moisés, né? E fazer pragas e tal. Então tem muita coisa que eles vão fazer aqui. Tanto que eles vão atormentar as nações lá com a firmeza da palavra de Deus, né? Lá. E eles vão, quando eles matarem, eles vão ficar alegres, eles vão comemorar porque mataram as testemunhas e tal, né? Que ela vai ficar exposta ali por 3 dias e meio e tal, que a gente já vai ver em profundo sobre isso, tá bom? Então vamos dar continuidade. Então aqui a gente já descobriu o quê? Que as testemunhas, Israel,
e igreja, né? E Israel, sombra especificamente igreja. E a oliveira, Israel, né? E, e Israel de Deus, né? O Israel de Deus, que é a igreja. E testemunha, oliveira e castiçal. Desemboca tudo em igreja, tá? Então vamos dar continuidade aqui, a gente está num profundo maior. Então tá. É, eu quero pegar algumas similaridades aqui que eu achei legal, que eu vi aqui. Ó, por exemplo, aqui Apocalipse 1:10 vai falar assim, que eles alvoroçam, Apocalipse 11:10 vai falar assim, ó, Deus que habita a terra, que sobre eles, que negarão, mandarão presente uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentados que habitam sobre a terra. Ó, eles tinham atormentados que habitam sobre a terra. Olha o que eles estavam fazendo. O andar dessas testemunhas sobre a terra aqui, nesse momento, ele atormentou os que habitam sobre a terra. E olha aqui, Atos 16. Deixa eu ver se é Atos 16. Nossa, eu peguei, eu não me lembro, meus irmãos, aqui. Mas deixa eu dar uma olhada aqui. Atos 17:6, se eu não me engano. Vamos ver lá o que fala. Deixa eu ver se é Atos 17:6. Atos 17. Não vai ser. Como é que eu fui fazer isso, meu irmão? Ai, 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 Jorge. Deixa eu ver aqui. Ah, é Atos 17:6 mesmo. Fala aqui, ó. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade. E olha o que eles falaram lá. Chamando esses que têm alvoroçado o mundo, ou alvoroçado a terra. Tem tradução que vai falar sobre isso. Tá? Então, a mesma coisa que eles falam lá, estão falando aqui. Tá entendendo? De quem? Da igreja, que estava alvoroçando a terra. Pessoas da igreja que estavam falando sobre Cristo e estavam e manifestando sinais e maravilhas e estavam alvoroçando toda a terra. Mesma coisa lá. Né? Vamos pegar mais alguma similaridade aqui. Que eu peguei aqui? Ah, tá. Aqui, outra coisa aqui, ó. Apocalipse 11:12, né? Vai falar assim, Apocalipse 11:12. Eu ouvi uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá, e subiram ao céu em uma nuvem. Olha que interessante. Eles estão subindo numa nuvem, essas testemunhas. Ou seja, eles foram arrebatados. Subi cá, foram arrebatados, subiram numa nuvem. Agora veja isso aqui, ó. 1 Tessalonicenses 4:17, que vai acontecer com a igreja. 1 Tessalonicenses, nossa, eu tô pulando aqui, meus irmãos. Peraí, Hebreus, também a Bíblia tá grudando. 1 Tessalonicenses 4:17, vai falar assim, ó. No 16 ele vai falar assim, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, Paulo está se colocando também lá, porque ele estava avaliando ali, que nem agora nós, se for vindo já nosso tempo, nós também vamos estar vivos, vamos estar testemunhando do Senhor Jesus, porque nós somos testemunhas do Senhor Jesus, né? E seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. A mesma coisa que lá, ele tem que subir cá, nas nuvens. E aqui, nós, os que estivermos vivos, serão arrebatados na nuvem. Aí quem é a igreja, que estiver viva, vai ser arrebatado na nuvem. Tá entendendo? Que é mais uma similaridade. Que denota para nós que não são duas pessoas, e sim dois povos, judeus e gentios, né? Que creem no Senhor Jesus Cristo, que são igreja, né? Israel e Judá, Efraim e Judá, né?
E por que as pessoas falam que é duas pessoas? Porque aqui em Apocalipse 11, ele vai falar que são dois profetas. É nessa passagem aqui que mais se pegam para falar que é duas pessoas, né? Apocalipse 11, 10, vai falar assim, ó, esses são dois profetas, né? Por isso que fala que são que são duas pessoas. Mas como eu já falei para vocês, eu entendo aqui que é a unção profética, né, que não é duas pessoas, e porque a gente já vai ver todas essas similaridades que nós estamos vendo, vai demonstrar que é muitas pessoas, não são só duas, né? E daí aqui vai falar assim, ó, e eu estava vendo isso já hoje, ó, no 9, 11, 9. E os homens de vários povos e tribos, línguas e nações verão seus corpos mortos 3 dias e meio e permitirão que seus corpos mortos sejam postos, não permitirão que seus corpos mortos sejam postos em sepulcro. Aqui fala corpos mortos, mas tem uma tradução da Bíblia e no original a gente vai ver lá que fala corpo morto, não corpos. Por que corpo? Porque é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Então, eu e o Jorge encontrei mais similaridades. Se você tem curiosidade, bate no teu aplicativo lá Strong e veja lá em relação a corpo, a corpos, né? E busca eu tenho um aplicativo que tem várias Bíblias lá, e eu fui pesquisando ver, muitas falam corpos, mas tem uma lá que fala corpo mesmo, uma ou duas ou três que fala lá que é corpo mesmo, corpo. Não usa corpos, mas aqui para traduzir acharam melhor colocar corpos, né? Mas tá, vamos lá. Então vamos ver mais similaridade. Aqui, outra coisa, essa aqui também é legal, essa similaridade aqui. Apocalipse 11:7 aqui, ele vai falar assim, ó, e quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra. Então, o que que acontece? Quando elas estão testemunhando, acabando o testemunho, a besta que sobe do abismo, besta não é um monstro, são nações. Vai fazer guerra contra eles, mas se é só duas pessoas, por que vai fazer guerra contra eles? É só pegar eles e matar, se é só duas pessoas. Mas olha a similaridade. Aqui em Apocalipse 13, nós estamos no 11:7, repara na tua Bíblia. 11:7 vai falar assim, que a besta vai fazer guerra contra eles e os vencerá. E Apocalipse 13, deixa eu ver aqui, 7 também, vai falar assim, Apocalipse 13:7, a mesma, uma besta também, uma besta que se levanta também. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. No versículo 6 ele fala assim, ó, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. É a besta esse aqui, né? O anticristo lá. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, a mesma coisa que lá. Guerra aos santos, aqui já fala santos, não fala só de duas testemunhas. Só que é por isso que eu falo que lá, onde fala duas testemunhas, é uma parte da igreja, são santos. E vencê-los, aqui e lá também fala assim, né? Tá entendendo? Então, essa é mais uma similaridade que tem, que eu achei legal. E outra coisa, e por que a gente pode ver? Porque o que está acontecendo aqui? Que episódio que é esse aqui? É o episódio dos 3 anos e meio da semana de Daniel que falta. É uma semana de Daniel que falta para fechar a conta. Eu vou fazer um estudo sobre esse tempo de semana de Daniel no canal, e os irmãos vão acompanhar. Se inscreve no canal, né? E me acompanhem para poder estar vendo esses vídeos. E aqui é Apocalipse. Então eles estão na grande tribulação aqui, né? E daí o que acontece aqui? E a besta vem, faz guerra e os vence e tal, tá toda aquela peleja lá, e daí aqui Apocalipse 7, veja o que fala aqui, ó. 7, 9 fala assim, ó, depois dessas coisas olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar. Uma multidão a qual ninguém podia contar. E no 14, no 13, 14, no 7, 14, fala assim, ó, e eu disse-lhe, Senhor, quem são essas pessoas? Tu sabes. E ele disse-me, esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Você consegue entender o raciocínio? Esses aqui são aqueles mesmos lá
que estavam testemunhando a favor do nosso Senhor Jesus Cristo, que nem a igreja lá em Atos, que são testemunhas do Senhor, com poder e ousadia, porque vai vir o último derramamento da menorá, né? O Espírito Santo vai vir, como falar em Joel 2, depois o irmão olha Joel 2:28, se não me engano, 2:28 ou 31, uma coisa assim. Lá. Não vou entrar naquele versículo agora, para mim não desvirtuar muito aqui. Então tá, então é interessante a gente ver aqui, ó. Então o que ele vai fazer aqui, a gente viu que no 11:7 ele faz guerra aos santos e os vence, não é isso? Ele faz guerra às duas testemunhas e vence. E daí no 13:7 ele fala que faz guerra à besta, faz guerra aos santos e os vence. E olha aqui Daniel 7:21, porque esse tudo que vem lá de Daniel. Olha Daniel 7, quer ver? Vamos ver se lá é duas só pessoas que fala. Daniel 7:21. Eu olhava, eu falei 21 aqui, mas vamos seguir a sequência que a gente já acha. Eu olhava e eis que essa ponta, o chifre pequeno, que é a besta que se levanta, fazia guerra contra os santos e os vencia. Olha, tá vendo aqui? A mesma coisa que lá, né? Conecta, tá entendendo? Ele concorda com o contexto amplo das escrituras, né? Contexto geral, né? E daí olha que fala, vamos seguir aqui só para você ver como que fala aqui, ó, fazia guerra contra os santos e os vencias, até que veio o ancião de dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. O que está acontecendo? Vem o Senhor Jesus, né, no céu, faz o arrebatamento e vai fazer o juízo e vai dar o reino aos santos, o reino milenar, vai vir para os santos. Olha o que ele vai falar aqui, ó. Até que os seus santos possuíram o reino. Disse assim, daí ele vai voltando e explicando. Daí ele vai falar aqui, ó. Ele vai falar de novo da besta aqui agora. Ele volta um pouquinho no contexto. No 23, ele disse: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Ele devorará toda a terra e pisará aos pés e fará em pedaços. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. E depois dele se levantará outro, ó, o anticristo, que a gente está falando lá e aqui. O qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Ele vai pegar o poder desses reis. Ele proferirá palavras com o Altíssimo, como a gente viu lá em Apocalipse, e destruirá os santos do Altíssimo. A mesma coisa, vai vencer os santos lá. A gente leu aqui em Daniel 7:21, estamos falando de novo da mesma situação aqui. A gente viu lá em Apocalipse 11:7 e Apocalipse 13:7. A gente viu a mesma coisa acontecendo. É o mesmo episódio que ele está retratando. Daí ele fala aqui, ó. Mudar os tempos e a lei, eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Aqui fala um tempo, tempos e metade de um tempo. A gente vai ver isso que vai dar 3 anos e meio. Um tempo, tempos e metade de um tempo. Um tempo é um ano. Tempos fala de 2 anos. E metade de um tempo, meio. 2 anos e meio. 3 anos e meio, ele vai falar aqui. Lá vai falar 42 meses. Lá vai falar 3 dias e meio. Só que 3 dias e meio lá, quando a gente vai considerar, a gente vai perceber que fala de 3 anos e meio, porque lá em Apocalipse vai falar de 42 meses, que é 3 anos e meio, vai falar também de 1260 dias, que é 3 anos e meio, toda essa contagem que fala de 3 anos e meio. Por que 3 anos e meio? Porque a semana de Daniel é de 7 anos proféticos. 3 anos e meio vai ser a falsa paz, e 3 anos e meio a grande tribulação. Então é nesse último período aqui que vai estar acontecendo essas coisas, né? Por isso que ele fala aqui 3 anos e meio, tá? Então um tempo, um ano, tempos, 2 anos, e mais meio, 2 anos e meio, 3 anos e meio, né? Daí vamos ver aqui. E daí, mas o juiz, ó, vai voltar de novo nessa perícope, ele vai falar assim, mas o juiz, que nem ele falou atrás, aconteceu tudo isso? Ele vai poder fazer o que quer, mas daí o juízo vai se estabelecerá. O Senhor Jesus vai vir no arrebatamento, né?
mas o juízo se estabelecerá e eles tirarão o seu domínio para o destruir, para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e obedecerão, né, as nações restantes. Porque nós vamos ser reis e sacerdotes lá. Então esse reino daí vai ser dado para nós, as testemunhas que vão estar com o Senhor, que não se renderam à imagem da besta, que não receberam a marca e não a adoraram. Como lá em Daniel, você lembra Daniel que tinha estátua, Daniel 2, tinha estátua, Daniel 2 ou 3, tinha estátua que era só de ouro, no 2 tinha estátua, que tinha vários metais, mas depois o rei ele se rebela e faz uma estátua toda de ouro, e todo mundo tinha que adorar aquela imagem, ninguém podia orar. E por conta de que as pessoas que eram de Deus ali, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se dobraram, não aceitaram adorar a besta, aquela imagem, eles foram jogados numa grande tribulação, numa fornalha 7 vezes mais aquecida, tá entendendo? Quente é uma coisa, mas 7 vezes mais quente é uma grande quentura, né? Tribulação nós já temos, mas vai chegar um momento que vai ter grande tribulação. E eles foram jogados ali dentro. Mas o que aconteceu? Eles não estavam sozinhos, eles estavam guardados dentro da tribulação. Ali. O quarto homem estava lá. E daí aqui, ele vai falar aqui no Daniel 7, então ele vai ter o reino e vai passar a ser dos santos, né? Tudo se encaixa. Vamos voltar para lá agora para a gente ver mais alguma coisa. Então, percebe como tudo se encaixa? Agora vamos ver mais os textos para você ver como vai mostrar que não é só 2 pessoas, que é mais gente no contexto amplo das escrituras, né? Apocalipse a gente já viu, Judá, mortos. Então, eu falei dos 3 dias e meio, porque lá no 11, Apocalipse 11, vai falar que eles ficaram 3 dias e meio, né, expostos os seus corpos, né, e daí fica, daí o que, ó, e não foi permitido enterrar eles, né, 3 dias e meio. Mas considere, se é 3 anos e meio, vai ficar um monte de osso seco lá, tá entendendo? Porque eles não vão ser enterrados, e todo mundo vai ver. Vamos pegar essa ideia de 3 anos e meio, em vez de 3 dias e meio, para corroborar com todas as outras datas que fala aqui em Apocalipse. Por exemplo, quer ver? Eu vou te mostrar. Apocalipse. Deixa eu pegar aqui. Apocalipse. Pera aí, meu irmão. Apocalipse 11, 9. 3 dias e meio, né? A gente falou ali, né? 3 dias e meio. Apocalipse 11, 9. Agora, 3 anos e meio. 42, Apocalipse 11, 2. Vai falar o quê? 42 meses. Tá entendendo? 42 meses. Quando a gente vai fazer a conta, 42 meses vai dar 3 anos e meio. E ali fala 3 dias e meio. Agora aqui, ó, vamos ver aqui, ó, Apocalipse 11, 9 a gente viu. 11, 2 a gente viu. Agora, Apocalipse 12, 6. Veja lá. E a mulher fugiu para o deserto durante 1.260 dias. 1.260 dias vai dar 42 meses, vai dar 3 anos e meio. Apocalipse 12, 14. Vai falar o que? Um tempo, tempos e metade de um tempo, que nem estava lá em Daniel. Um tempo, tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio. Então toda essa nomenclatura ela vai sempre jogar para 3 anos e meio. E quando a gente entende isso, a gente consegue encaixar num outro contexto, que você vai ver que benção que é, que legal que é. Então veja aqui. Então tá. Agora vamos ver aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Ezequiel 37, 10. Veja isso aqui, ó. Você deve saber, Ezequiel 37, 10, 37 vai falar do vale de ossos secos. Agora você vai conectar aquela passagem, você vai ver como ela é totalmente escatológica. Quer ver? 31.
37:10 vai falar assim, ó. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé. E profetizei, né, como me disseram, então o Espírito entrou neles e se puseram de pé. Veja aqui, Apocalipse 11, versículo 11. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus, tá vendo? Mesma coisa, entrou neles e puseram-se sobre os seus pés. A mesma coisa que está escrito lá. Só que olha o que fala lá. 11, Apocalipse 37:10. E se puseram de pé um grande exército em extremo. Um grande exército em extremo. Se lembra que nós falamos? Aquela multidão que está vindo da grande tribulação, que ninguém podia contar, um grande exército em extremo. Você veja como que conecta. E quando você vai olhar aqui em Ezequiel 37, você vai perceber que isso aqui está falando das duas casas de Israel. Judeus e gentios que formam a igreja. E eles vão se tornar um só corpo. Um só reino. E vão ter um só rei, que é o reino de Cristo. Quer ver aqui, ó? No 21. No 16 ele vai falar assim, ó. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele por José e pela vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro. Puf, eram separados os reinos. Né? Era unido, era Israel, depois separou em duas casas de Israel, e agora juntou novamente. Né? Na tua mão. Vamos ver aqui, peraí. E daí eles vão perguntar, mas não nos declararás o que significam essas coisas? Tu lhes dirás assim, diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as da tribo de Israel, suas companheiras, e as juntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão, né? No 21, disse-lhes, pois assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei os filhos de Israel e dentre as nações para onde eles tinham sido lançados, né, onde eles foram, e eu os congregarei de todas as partes, e eu os levarei à sua terra, e deles farei uma nação, a nação milenar, na terra dos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, né, Senhor Jesus, tá bom? Isso aqui vai estar lá em Oséias também. Quer ver, Oséias 1. Vou pegar aqui Oséias 1 para a gente ver rapidamente. Eu não quero fugir muito do contexto, senão eu já vou para outro contexto das duas casas de Israel e não é esse o objetivo. Tá? Então, Oséias 1 aqui ele vai falar assim, ele vai falar dos filhos de Oséias, né? Um não é mais meu povo, né? E daí no 1:11 ele vai falar assim, ó, e os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma única cabeça e subirão da terra, porque grande é o dia de Israel, o dia que Deus semeia. Tá entendendo? Então esse advento se deu no começo com Cristo, que ele fez de todos um só povo, e vai se concretizar no milênio. Tá? Então tá. Então, a princípio, irmãos, deixa eu ver aqui se dá para pegar mais alguma coisinha aqui, né? Eu acho que eu vou finalizar aqui o vídeo, meu irmão. Depois você assiste, reassiste, porque é assim, meu irmão. E aí você vai ver como a cada vídeo que a gente vai fazendo vai ficando mais nítida a cronologia dos eventos e a maneira que a gente começa a entender o Apocalipse e os profetas. Não dá para querer interpretar Apocalipse só com o Apocalipse. Irmão, tem que ir nos profetas. É para isso que Deus colocou os profetas. Não tem como. Eu ali só Daniel aqui. A gente tem que ler Joel, tem que ler Abacuque, tem que ler todos os profetas. Tá em tudo
né? E quando a gente soma tudo isso, a gente vai ficar maravilhado como que se fecha as escrituras, né? Então, eu queria agradecer a presença de todos até aqui. Deus os abençoe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ué, cadê meu aparelhinho de desligar? Ah, tá aqui. Eu não vou até lá para desligar, irmão. Deus abençoe, tá? Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço que curta aí o vídeo e se inscreve no meu canal, tá bom? Eu vou até aí. Tchau.